Dando continuidade à nossa aula de conformação mecânica, agora nós vamos falar de forjamento. É um processo de conformação mecânica em que o material é deformado por martelamento ou prensagem. É empregado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica, destinados a sofrer grandes esforços e solicitações em sua utilização. É feito aplicando-se golpes rápidos e sucessivos no metal. Está falando de forja por martelamento. Todo mundo já viu isso num filme antigo de capa e espada. Um cara com um martelo na mão, um ferro em brasa na outra, dando pá, 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 pá. Golpes rápidos e sucessivos. Isso é forja. É um dos processos de fabricação mais antigos, junto com a fundição. Pra vocês terem uma ideia. É feito, e é usado até hoje, é feito aplicando-se golpes rápidos e sucessivos no metal. Deste modo, a pressão máxima acontece quando o martelo toca o metal. Esse é o momento da minha pressão maior, o momento do impacto, decrescendo rapidamente de intensidade à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material, ou seja, o material se deforma em resposta àquela energia aplicada. Pontas de eixo, virabrequins, discos de turbinas são exemplos de produtos forjados fabricados por martelamento. No forjamento por martelamento, são usados martelos de forja que aplicam golpes rápidos e sucessivos. Está aqui o meu martelo, né? Cilindro, haste do pistão, o êmbolo. Rápidos e sucessivos ao metal por meio de uma massa de 200 a 3.000 quilos, que cai livremente ou é impulsionada a uma certa altura, que varia entre 1 e 3,5 metros. Beleza. A forja por prensagem é um outro tipo de forjamento, né? Eu tenho o martelamento, onde impactos sucessivos sobre o metal acontecem até que ele tenha a sua forma final. E na prensagem, não. Na prensagem, vamos ler aqui juntos. O metal fica sujeito à ação da força de compressão em baixa velocidade, e a pressão atinge seu valor máximo pouco antes de ser retirada, de modo que as camadas mais profundas da estrutura do metal são atingidas durante o processo de conformação. Ou seja, em vez de eu ter martelamentos sucessivos, na forja por prensagem, não. A minha forja ela desce e vai aplicando, aumentando de força, até que o material tenha aquela forma definida. Vamos continuar olhando os slides e lendo juntos para compreender melhor esse processo. No forjamento por prensagem, o forjamento por prensagem é realizado por prensas mecânicas ou hidráulicas. Nas prensas mecânicas de curso limitado, são acionadas por eixos excêntricos que podem aplicar cargas entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter um grande curso e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 a 50.000 toneladas e são bem mais caras que as prensas mecânicas. As operações de forjamento são realizadas a quente, em temperaturas superiores à de recristalização do metal. Normalmente o material está em ponto de fulgor. E é importante que a peça seja aquecida uniformemente e em temperatura adequada. Toda a operação de forjamento por prensa, diferente por martelamento, precisa de uma matriz, e é ela que ajuda a fornecer o formato final da peça, e ajuda também a classificar os processos de forjamento quanto às suas matrizes. Ou é um forjamento em matriz aberta, ou livre, ou é um forjamento em matrizes fechadas. Vamos lá. Forjamento livre. A prensa, né, o martelo, vai pressionando gradativamente o material na matriz, até que ela assuma o seu formato final. Se você acompanhar bem o desenho, você vai perceber que, até que ela assuma o seu formato final. Essa aqui é a minha matriz. Beleza. Passei para o forjamento com matriz fechada. Aqui. Aqui está a minha matriz, o material está aqui dentro.
aquecido, vem o pistão, empurra a matriz de cima, fecha as duas matrizes aqui e eu tenho meu produto final. Ficou bem compreendido isso, pessoal? Que bom. Vamos passar para outro slide. Como todo produto, como todo processo de fabricação, o processo de fabricação por forjamento também apresenta defeitos característicos, defeitos comuns ao processo. São eles: falta de redução, gotas frias, incrustações, descarbonetação, queima, trincas, sejam elas superficiais, trinca nas rebarbas ou trincas internas. Vamos ler cada um deles para a gente entender direitinho. Falta de redução caracteriza-se pela penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta, ou seja, o metal não penetra totalmente na matriz que vai dar forma a ele. Isso altera o formato da peça e acontece quando são usados golpes rápidos e leves do martelo, ou seja, na forja por martelamento. Gotas frias são descontinuidades originadas pela dobra de superfícies sem a ocorrência de soldagem. Elas são causadas por fluxos anormais de material quente dentro das matrizes, incrustações de rebarbas, colocação inadequada do material na matriz. Incrustações de óxidos são causadas pela camada de óxidos que se forma durante o aquecimento. Todo material aquecido ele tem uma camada de óxido. E em vez dele ser retirado durante o processo de fabricação, ele acaba ficando preso à peça, em partes da peça. Descarbonetação, que é a perda de carbono da superfície do metal causada pelo aquecimento do material, ou seja, o material está aquecido demais e eu perco um pouco o carbono superficialmente, o que me causa uma queda na dureza desse material. Um ponto de fragilidade, na verdade. Queima, que são gases oxidantes que penetram nos limites dos contornos do grão, formando películas de óxidos, e ela é causada pelo aquecimento próximo ao ponto de fusão, ou seja, na hora de aquecer o material, em vez dele estar acima, apenas só um pouco acima da temperatura de recristalização, ele está quase que virando líquido. Então, isso me causa essa descontinuidade chamada queima. O certo é eu manter a temperatura, eu aquecer o tarugo, né, o lingote, o metal, apenas até uma temperatura um pouco acima da temperatura de recristalização. As trincas superficiais, que são causadas por trabalho excessivo na periferia da peça, e a temperatura caiu um pouco, embaixo da temperatura, causadas pelo trabalho excessivo. Trincas superficiais, que são causadas pelo trabalho excessivo na periferia da peça, e por um acaso a peça também está em temperatura baixa, e acaba causando essas trincas superficiais. Trinca nas rebarbas, que é causada pela presença de impurezas nos metais ou porque as rebarbas são pequenas demais. Elas se iniciam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação. E as trincas internas, que se originam no interior da peça como consequência de tensões originadas por grandes deformações. Pessoal, espero que vocês tenham entendido bem até aqui. Não esqueçam de acessar o material de apoio, de pesquisar para aumentar o conhecimento de vocês. E não esqueçam a bibliografia recomendada. Bons estudos e boa sorte!